Olá, amigos, bom dia. 9 horas da manhã, dia 31 de maio de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e aqui nós estamos nessas lives para o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E assim, antes de começar, gente, né, por conta até do dia, né, estamos terminando um mês, né, hoje mês de maio, e de um ano que está sendo super desafiador para todo mundo. Então, assim, a gente precisa ter muita gratidão, gente, por estarmos vivos, estarmos aqui, né? Se você está aqui acompanhando esse estudo, está vendo essa live, é um sinal de que você está vivo, né? Está saudável, né? Tem condições, né? Está em condições de estar aqui, né? Então, são motivos de sobra para a gente agradecer, né, gente? E, então, hoje é um domingo, né? Estamos fazendo essa live no domingo. O que a gente vai ver hoje, né, é o início do capítulo 3, né, dessa obra do Eckhart Tolle, chamada Poder do Agora. E o que a gente vai ver hoje é sobre a nossa mente e a questão da gente não se identificar tanto com a nossa mente, porque assim o ser, né, que é o que a gente precisa se conectar. O grande segredo é a gente cada vez mais se conectar com o nosso ser e não com a nossa mente, porque o nosso ser, né, quem nós somos, não é a nossa mente. A nossa mente ela é como se fosse tipo uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar, né, e a gente conseguir grandes feitos na vida através da mente como uma ferramenta, né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. É a temática central, né, dessa nossa live. Certo? E assim, antes de começar, né, como eu sempre tenho feito, né, agradecer a vocês que estão assistindo depois que essa live fica salva aqui no IGTV, né, do Instagram. Agradecer também o pessoal que está acompanhando nos outros canais que eu tenho, que é o canal Isaías Costa no YouTube, né? Eu criei esse canal onde eu estou salvando e colocando todas essas lives lá, tudo bonitinho, numerado, assim, a sequência de uma por uma, né? E o mais bacana é que eu estou sempre colocando nas descrições, né, de todos os vídeos, as referências que eu tenho trazido para cá, de livros, de autores, de podcasts, tudo. Eu estou colocando tudo lá como uma forma de mais acessível, né, para todos vocês poderem expandir, né, o que a gente está trabalhando aqui. Certo? E também, né, pelos podcasts, né? Eu tenho um podcast chamado Para Além do Agora, que é o nome do meu blog, tanto pelo Spotify quanto pelo SoundCloud, né? Então a gente tem todas essas ferramentas, né, disponíveis. Então aproveitem, né, e sigam para que vocês acharem melhor para vocês, ok? Hoje, gente, o interessante dessa live, né, é que a gente vai ter meio que uma revisão, assim, sendo bem didática, como se fosse uma revisão de coisas que já foram vistas antes, né, principalmente na live de número 11. Né, você que talvez não tenha acompanhado lives anteriores, a gente vai rever muita coisa do que a gente viu na live de número 11, sobre a desidentificação com o sofrimento. E a mente está relacionada muito com o sofrimento. É a gente se desidentificar disso, né, para poder acessar essa dimensão do ser na nossa vida. Então, vocês vão ver assim, como em termos de leitura não é tanta coisa. Eu vou até trazer uma visão que tem tudo a ver com essa do Eckhart Tolle, que eu tenho a impressão, né, de que foi uma das pessoas que ele meio que bebeu da fonte, digamos assim, que é o místico oriental Osho. Eu vou também trazer um pouquinho da visão do Osho sobre isso. Vocês vão achar bem legal. E claro, sempre colocando nas descrições, né, do vídeo para poder, quem quiser ler, compartilhar com os amigos. Vamos lá, gente. Diz o seguinte, né, o primeiro tópico, né, do capítulo 3 do Poder do Agora. Não busque o seu interior dentro da mente, né, o primeiro tópico. E aí tem um questionamento. Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente, antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Aqui, gente, é como uma armadilha. A pessoa pensando que tem que se preparar muito, que ser aquela coisa assim revolucionária para conseguir assim
ser mais iluminada, né? Ter essa dimensão mais espiritual. Mas não, gente, a dimensão do espiritual, é como eu já falei inúmeras vezes, é estar conectado, estar presente, estar no aqui e agora. Isso é ser espiritual. Não é uma coisa extraordinária, entende? É muito bom a gente ter essa noção. E aí ele responde, né, o Eckhart Tolle da seguinte forma: não, não tem. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. Essa primeira frase já é a resposta, né, do grande questionamento. E isso me fez lembrar um dos pensamentos que eu gosto muito, né, de um dos maiores físicos que a humanidade já teve, né, que foi o Albert Einstein. O Albert Einstein tem uma série de frases muito boas que o pessoal vive compartilhando, né, nas redes sociais e tal. Uma das frases dele diz o seguinte, eu até anotei aqui e para ler para vocês, que ela encaixa demais dentro dessa reflexão. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Simples assim. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Ou seja, se você tem um problema e você precisa resolver esse problema, você primeiro precisa elevar a sua consciência, porque quando você eleva a sua consciência, aquilo que antes era visto como um problema passa a ter uma luz de solução. E aí você consegue resolvê-lo. Se você está com aquele problema e você fica naquele mesmo nível que ele, você fica preso. Você não consegue avançar. Então, a gente tem que ter essa noção de que a gente, para poder resolver os nossos problemas, a gente tem que primeiro elevar a nossa consciência. E isso é tão interessante, gente, porque quando a nossa vida começa a prosperar, né, em amplo sentido, aquelas coisas que lá para trás a gente achava que eram super difíceis, a gente não conseguiria superar e tudo mais, a gente vê que consegue. E às vezes aí vem só como uma lembrança, entende? Inúmeras coisas da minha vida que lá para trás eu achava que eu não conseguiria, hoje em dia eu vejo que foram barreiras ultrapassadas, né? Já estão bem mais para frente, né? Tem muito ainda evoluído, como todo mundo, mas muitas barreiras que antes eu tinha, eu já não tenho mais, porque eu avancei, eu busquei, né? E eu elevei a minha consciência, entende? É muito bacana a gente ter todas essas, ter essa noção, né? E saber que todos nós temos essa capacidade magnífica de ir crescendo, de ir elevando a nossa consciência, né? Aí ele continua: no momento em que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender ou compreender. O máximo que podemos conseguir ao estudar a mente é nos tornarmos bons psicólogos, mas isso não nos levará para além da mente. Do mesmo modo que estudar a loucura não basta para criar a sanidade. Já entendemos a mecânica básica do estado de inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior enraizado no ser. Ou seja, isso daqui é uma revisão, né? Isso aqui ele está usando de outras palavras para aquilo que já foi dito antes, né? Que nós, o nosso ser, que é o grande caminho, né? A grande meta, entre aspas. A gente precisa caminhar em direção ao nosso ser e não à nossa mente. E quando a gente fala disso, é preciso se desidentificar tanto da mente, que faz barulho, a nossa mente que é incessante, como também das nossas sensações e sentimentos. É preciso estar além dos pensamentos e além dos sentimentos e sensações. Quando a gente consegue se transformar num observador, né, que essa é a linguagem do Eckhart Tolle, alguém que observa a mente, que observa os sentimentos e sensações, a gente está pronto para acessar essa dimensão do ser, do agora. E ele continua: passamos a ser um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. Essa frase de Jesus é tão bonita, gente. É um ramo cortado da videira. A videira, ela tem os seus ramos e eles são alimentados pelos nutrientes que vêm lá das raízes, né? Todas as árvores, não só a videira, são assim. Elas são alimentadas pelos nutrientes que são sugados da terra, onde estão as raízes. E aí, a partir desses nutrientes que vão subindo
e se espalhando por todos os ramos, é que ele sobrevive. Se você somente arrancar um ramo e não o plantar de novo para que ele crie raízes, ele morre. Então, essa analogia ela é perfeita, porque nós não podemos ser arrancados das nossas raízes, que são o quê? São o nosso ser. As nossas raízes são o nosso ser, a nossa conexão espiritual. Se a gente corta esse ramo, a gente pode morrer, espiritualmente falando. Às vezes pode até ter um corpo funcionando normalmente, mas espiritualmente é como se estivéssemos mortos. Então essa frase de Jesus ela é muito profunda, gente, ela é muito impactante. Quando você compreende isso, você está acessando essa dimensão do ser. E esse é o nosso objetivo, que a gente consiga cada vez mais viver a partir do ser e não a partir das aparências que são a nossa mente, as nossas sensações e sentimentos. E aí ele continua: as necessidades do ego são intermináveis. Só lembrando, gente, que quando ele fala necessidades do ego, o que isso significa? Qual o sinônimo disso? Desejos. Sempre que você lê necessidade do ego, interprete como desejos, porque os nossos desejos são insaciáveis. Eu falei isso bastante na live de ontem. A gente tem desejos que nunca se acabam. Quando você realiza um desejo, é questão de pouco tempo já vem um outro desejo. Muitas vezes é maior, mais extravagante, coisas que vão deixar você estressado. Às vezes até com arrependimentos lá na frente. Aí ele continua. Ele se sente vulnerável e ameaçado, e em consequência, vive em um estado de medo e carência. Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-lo em um problema pessoal complexo. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo em que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido do eu interior está intimamente ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significaria a perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Ou seja, o que ele está falando aqui, gente? É muito bacana. São os processos da identificação. Nós criamos um falso eu, né? Um eu artificial, e a gente se identifica com esse eu. Porém, o nosso eu, que eu já comentei outras vezes também, o nosso eu maior, né? O eu com letra maiúscula, ele não está nessa dimensão das coisas, do ter, né, do status, né, do quanto que você tem na conta bancária, né, de quão relevante você é para a sociedade. Não tem nada a ver com isso, gente. O nosso ser é essa conexão com o divino, que cada um pode acessar, mas é um caminho individual. Você que precisa acessar essa dimensão. E aí, isso daqui, tudo que ele está falando, são coisas que já foram faladas em outras palavras anteriormente, né? E eu já abordei bastante aqui, né? Inclusive, gente, até não comentei isso, mas assim, essa live de hoje, com certeza não vai ser tão longa, né? Porque a gente está praticamente só revisando, né? Coisas que já foram vistas, né? Eu vou mais, o que mais eu vou trazer na realidade, um pouco além, é a visão do Osho, né? Que eu tenho a impressão de que foi uma das grandes fontes que o Eckhart Tolle bebeu, né? Porque ele é um leitor voraz, né? Assim, a gente que minimamente estuda, né, a obra dele sabe disso, né? Que ele foi em muitas fontes, né? Como por exemplo Krishnamurti, o Jung, Freud. Ele leu todos esses grandes autores, né? Que tem um grande cabedal de conhecimento, né? Por isso que essa aqui é uma obra tão densa, gente, porque ele pegou autores extremamente complexos e colocou numa outra linguagem, né? Numa linguagem mais voltada para a espiritualidade. Então eu tenho a impressão de que o Osho também foi uma das fontes,
para ele. Vocês vão perceber assim a conexão que existe entre as falas do Osho e do Eckhart Tolle, né? Então isso aqui que ele está falando é o quanto que a gente se identifica com esse falso eu e que a gente precisa se desconectar desse falso eu para poder a gente se conectar com o nosso eu superior, com o nosso eu mais profundo. E aí que já vai chegando o final, né, dessa sessão. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui as emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente. Ficaremos presentes. Quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos livrar, e sem deixar enredar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior dentro dela e a confundimos com quem somos. E é nesse momento que a mente torna-se egóica e domina toda a nossa vida. Com isso ele conclui essa parte. E o que eu acho mais interessante, gente, que é o que eu quero me ater um pouco mais, trazendo a visão do Osho, é sobre a mente como uma ferramenta. Gente, a mente, ela é importante. Nunca caia nessa armadilha de achar que não, a gente não pode usar a mente, a nossa mente ela é um pecado. Nunca, gente, jamais. A mente, ela é super importante. Aqui mesmo, eu estou fazendo essa live e tem um exercício intelectual enorme para poder organizar os pensamentos e tudo mais. Eu estou utilizando a mente, mas eu estou utilizando a mente com um intuito, com uma finalidade muito boa, muito bacana, dessa transmissão desse conhecimento. É muito bonito, né, do Eckhart Tolle e do Osho também. E eu quero concluir, gente, essa nossa live de hoje, trazendo um pouquinho da visão do Osho, né, que, como eu falei, né, que eu acredito que seja uma das referências, né, do Eckhart Tolle. Eu não posso afirmar isso com todas as letras, porque esse livro dele não tem aquela estrutura de livros acadêmicos, né, que você diz lá, fulano de tal falou isso, o Beltrano falou aquilo outro. Não tem isso, então eu não posso afirmar com todas as letras, mas pela linguagem, pela forma que ele coloca, eu tenho essa impressão de que o Osho é uma das referências dele. E aí o texto que eu trouxe aqui é curtinho, mas ele vai bem ao ponto sobre a questão da mente como uma ferramenta. Diz o seguinte, gente: a mente é uma ótima serva, um ótimo computador. Use-a, mas lembre-se de que ela não pode dominar você. Lembre-se de que tem que continuar sendo capaz de ficar consciente, de que ela não pode tomar posse de você totalmente, de que ela não pode se tornar tudo, de que a porta precisa ser deixada aberta para que você possa sair do robô. Essa abertura da porta é chamada meditação. Isso aqui, gente, é lindo, é brilhante. Quando a gente utiliza a meditação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ele é como se fosse uma ruptura, né, com essa mente robótica. Quando a gente está nesse piloto automático, a maneira, a meu ver, mais rápida e mais eficaz de você sair desse piloto automático é pela meditação. Porque a meditação, ela nos conecta com o momento presente. Na realidade, a meditação, uma das maiores e mais bonitas das finalidades dela é nos fazer ancorar no momento presente. Porque quando você está nessa respiração profunda, consciente, né, e você está totalmente com a sua mente desconectada das coisas e está focada naquela hora, na hora da meditação, você está no aqui e agora. Então, essa mente, né, que fica querendo nos dominar, ela perde força. Então é muito bacana quando a gente utiliza a nossa mente, mas não se deixa ser dominado por ela. Aí ele continua: não rejeite a mente, entenda. Quando entende algo, você vai além disso. Isso fica abaixo de você. A mente tem sua utilidade, uma grande utilidade. Não existiriam qualquer ciência sem a mente, qualquer tecnologia. Foi o que eu comentei, gente. Tipo essa tecnologia que nós estamos aqui, né? De lives ao vivo no Instagram, onde todo mundo que está na página pode
estar conectado ao mesmo tempo, vendo a mesma coisa. Isso é maravilhoso. A gente tem uma tecnologia extremamente avançada por trás disso que permite que essa mensagem ela chegue a um monte de gente. E aí o que que acontece? A mente que propiciou que isso acontecesse. Se você ficar condenando isso, você está se autocondenando. Se eu fosse a pessoa que condenasse a mente, eu estaria me autocondenando, porque eu nem poderia estar aqui. Uma tecnologia como essa nem seria disponível, entende? Então a gente precisa ver a beleza das coisas, mas nunca se prender a nada. Ele continua: todos os confortos do ser humano desapareceriam sem a mente humana. O homem regrediria para o mundo dos animais ou até para um mundo ainda mais inferior. A mente nos deu muito. O problema não é a mente, o problema é a sua identificação com ela. Você acha que você é a mente. Aí está o problema. Para se identificar com a mente, pare de se identificar com a mente, que ele diz. Seja o observador e deixe-a funcionar, sob sua vigilância, seu testemunho, sua observação. Uma diferença radical ocorre por meio da observação. A mente funciona com muito mais eficácia quando você a observa, porque todo o lixo é descartado e ela não precisa carregar um peso desnecessário, fica leve. E quando você se torna um observador, a mente também pode ter algum descanso. Do contrário, durante toda a vida, a mente trabalha dia após dia, ano após ano. Ela só para quando você morre. Isso cria uma fadiga profunda, uma fadiga mental. Isso aqui é brilhante, gente, porque a questão da meditação, e eu falo isso até me colocando, às vezes eu passo dias assim muito cheios assim de trabalho, muito atribulados, né? Porque eu sou professor, gente, já comentei aqui, né? A vida de professor não é moleza, não. A gente tem muitas aulas para dar, né? Tem trabalhos para corrigir, provas para elaborar e tudo mais. Essas coisas enchem a nossa cabeça. E aí, quando a gente vai para meditação, é uma das formas da gente serenizar. E quando a gente sereniza, a nossa mente se potencializa, entende? Isso aqui que ele está colocando, eu vejo demais na minha própria vida. Então, por isso que eu falo disso com muita certeza, né, de que isso funciona. Porque a gente serenizando a nossa mente, a gente não está fazendo com que ela nos domine, com que a gente fique escravo dela. Então, essa é a proposta, gente, que a gente consiga serenizar a nossa mente através dessa meditação, para que a gente a utilize, mas que não seja dominado por ela, né? E aí ele vai aqui para o final, e ele diz assim, né, na parte final desse texto: o que há de mais estranho sobre a mente é que, se você se tornar um observador, ela começa a desaparecer. Assim como a luz dispersa a escuridão, a atenção plena dispersa a mente, seus pensamentos, toda a sua parafernália. Intelecto é pensamento, a consciência é descoberta em um estado de não pensamento. Isso aqui é lindo, gente. A consciência é descoberta de um estado de não pensamento. Quando você tá no além desse pensamento, né, no não preso ao pensamento, é que você está nesse caminho da meditação. No silêncio total em que nenhum único pensamento causa perturbação. Nesse silêncio, você descobre seu próprio ser. Ele é tão vasto quanto o céu. E conhecê-lo é entrar em contato com algo que realmente vale a pena. De outra maneira, todo seu conhecimento é lixo. Seu conhecimento pode ser útil, mas não vai ajudá-lo a transformar o seu ser. Ele não pode lhe trazer satisfação, contentamento, iluminação, a ponto de você poder dizer: estou em casa. Osho, né? Palavras do Osho. Isso aqui, gente, é maravilhoso, porque ele está falando, né, de que a nossa mente é importante, o nosso intelecto é importante, mas quando ele é utilizado como uma ferramenta, não como um fim. Pessoas que que se deixam levar totalmente pela mente, muitas delas se tornam transtornadas. É muito comum assim, as pessoas que às vezes ficam tão presas à mente que elas criam às vezes até distúrbios psiquiátricos. Às vezes a gente vê pessoas que são geniais, né?
mas que às vezes elas, o pessoal diz que elas enlouqueceram, né? Que eu não concordo muito com esse termo, porque é um termo muito generalista, né? Mas acontece às vezes, pessoas que elas ficam tão presas no racional, que assim, dá um tilt, né, na cabeça. Então, não queira isso pra você, né? Se você for uma pessoa que gosta muito de estudar e tudo mais, eu sou também assim, eu adoro estudar, conhecer, ler sobre um monte de coisas, mas eu não me deixo ser dominado por isso, né? Porque isso aqui é muito arriscado. Se você ficar totalmente preso à mente, ao racional, ao intelecto, você não acessa essa coisa essa dimensão que vai além, essa dimensão do ser, que só através da meditação, dessa serenização da mente, é que a gente consegue. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, né, dessa reflexão, que, como eu comentei, né, ela não tem muita novidade, né, em relação ao que a gente já viu antes, mas eu trouxe aqui a visão do Osho, que eu acho linda, assim, tem uma consonância, né, uma forma de expressar muito parecida com a do Eckhart Tolle. A meu ver, até mais simples, né? Você percebe como são palavras muito simples? Porque isso aqui tudo são transcrições de palestras que ele dava, sempre com uma linguagem bastante acessível, que todo mundo consegue entender. Meu objetivo aqui é tornar isso fácil, né? Tornar isso palatável, compreensível, de forma que qualquer pessoa que esteja acompanhando consiga entender. Então é isso, gente. Amanhã nós vamos continuar, né? O capítulo 3 desse livro. É um capítulo um pouco mais longo, né? Nós vamos ter vários encontros para a gente abordar esse capítulo que é sobre essa coisa de realmente entrar no agora. O objetivo principal do capítulo 3 desse livro é como que a gente acessa o agora e ferramentas para isso. Então vamos ver com bastante calma, com bastante ponderação, para poder a gente realmente absorver o máximo possível, né, do que ele nos traz de ensinamentos. Então, um grande abraço e até amanhã, gente.